Oi pessoal, tudo bom? Bem, o assunto da aula de hoje é função exponencial, dando continuidade ao estudo das funções. Bem pessoal, a função exponencial ela tem uma característica, ou seja, nós vamos trabalhar somente com a parte exponencial dela, ou seja, a variável dela vai estar no expoente, ou seja, o x, o y, o b, o a, o m, o n, aquela letrinha que corresponde a uma variável vai estar no expoente, não vai ser mais base. Então, o que é que nós temos? Que toda função, como nós já sabemos, podemos representar por f de x. Toda função exponencial pode ser expressa da seguinte forma: a elevado a x, onde a é a base e x é o expoente. Tá? Então, toda função exponencial obrigatoriamente tem que vir nessa forma aqui, nessa notação, sendo que a é uma base e observem, tá? Observem bem que a variável vai estar no expoente. Aí você me pergunta, né, professor, eu vou ter que dominar bastante potenciação e radiciação? Sim, você vai ter que conhecer um pouco de potência e um pouco de raiz quadrada. Por quê? Porque em alguns momentos você vai ter que trabalhar isso quando chegarmos nas equações exponenciais, tá ok? Então vamos lá, dando continuidade. Lembrar, pessoal, que existe aqui, se e somente se, esse azinho aqui, que é a base, esse azinho, ele obrigatoriamente ele tem que ser maior do que zero. E esse azinho aí, também tem que ser diferente de 1. São as condições para que a função exponencial exista. Esse a aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Tá ok? Então, olha só. Aqui nós vamos ter dois tipos de função exponencial. Nós vamos ter quando ela é crescente. Quando é que ela é crescente, professor? Olha só, quando A for menor do que 1 e maior do que 0. Ou seja, a base A tem que estar compreendida entre o 0 e o 1. Ou seja, fica entre o 0 e 1. E quando ela for decrescente? Quando ela for decrescente, pessoal, o A, vamos organizar aqui, o A tem que ser maior do que 1. Então, veja bem, na função exponencial base expoente, o A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Quando ela for crescente, o A tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. E quando for decrescente, o A tem que ser maior do que 1. Bora ver aqui alguns exemplos de função exponencial. Olha só, vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos lá. F de x igual a 4 elevado a x. Ela é exponencial porque a variável está no expoente. Um outro exemplo. F de x igual a, colocar aqui uma fração, 1/4 elevado a x. Ela é exponencial porque a variável está no expoente. Um outro exemplo. Eu vou colocar f de x igual a 3 mais 2 elevado a x. É diferente das anteriores, mas ela continua sendo exponencial. Por quê? Porque a variável está aqui, no expoente. Olha só essa próxima aqui, f de x igual a x elevado a 2. Observem que a variável, que é a letra x, não está no expoente, está sendo base. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, ela não é exponencial, tá bom? Por que ela não é exponencial? Bem, ela não é exponencial porque a variável se encontra na base e não se encontra no expoente. Vamos aqui para um exemplo. Um exemplo agora bem claro aqui. Olha só, sendo f de x igual a 2 elevado a x mais 1, vírgula. Determine. As questões de matemática adoram isso, né? Determine. 2 pontos. Eu quero quando ela for f de 1 e quero que você calcule quando ela for f de menos 1. Tá? Vamos lá. Então,
Como você resolveria as outras funções, sabe, né? Onde tem x é o valor que você vai ter que substituir. Observa aqui que no primeiro item, o x, ó, o 1 está no lugar do x. Então você repete a equaçãozinha aqui, essa equação exponencial, x mais 1, e onde tem x, coloca 1. Por quê, professor? Porque o x está aqui, ó. Então, isso aqui significa que eu vou ter que substituir esse x aqui por 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 mais 1. Vai ficar 2 elevado a 1 mais 1 é 2. E 2 elevado ao quadrado é quanto? Muito bem, 4. Olha só a próxima. Aqui eu vou ter 2. Observa agora que o x mudou, ó, é menos 1. Tá? Ou seja, onde tem x na equação, eu vou colocar menos 1. Eu tinha x mais 1 expoente, então vai ficar 2 elevado a menos 1 mais 1. Olha só. Então vai ficar 2 elevado a menos 1 mais 1 é 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Professor, isso aqui é uma propriedade, né? Sim, pessoal. Quando você começar a trabalhar equações exponenciais, você tem que dominar bastante, olha só, bastante a parte de potenciação, como também as suas propriedades. Galerinha, essa foi só a aula 1 de função exponencial. Na aula normal, vamos resolver algumas questões, tá? E retirar algumas dúvidas, ok? Então, até a próxima, pessoal, e um abraço.